De 26 a 30 de outubro, você é o nosso convidado para um espaço de reflexão sobre inclusão e acessibilidade nas artes. Através de debates e atrações literárias, vamos discutir e conhecer maneiras de tornar nossa prática cotidiana mais inclusiva. Um evento 100% online, acessível e democrático. Inscrições gratuitas do dia 1º a 30 de outubro pelo Simpla. Acompanhe a programação pelas redes sociais. Boa tarde a todos. Chegamos ao terceiro dia de debates no seminário Acessa BH, hoje com o tema Acessibilidade nas Artes. Primeiramente, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, uso uma blusa lisa em tons terrosos, manga curta, um brinco pequeno em formato de espiral, óculos de grau com armação preta, um fone de ouvido branco e batom cor de bronze. Atrás de mim, uma parede branca. Na tela de exibição, todos os debates serão organizados visualmente da mesma forma. À esquerda, de cima para baixo, estão o logo colorido do seminário Acessa BH, edição online, a palavra debate sobre uma faixa azul e, em seguida, o tema de cada conversa. No centro, estão as janelas de vídeo dos participantes. Na base de cada janela está uma legenda com o nome do respectivo participante sobre uma faixa laranja e o seu cargo ou profissão sobre uma faixa verde. Ao longo do debate, serão alternados momentos em que aparece somente a janela da pessoa que está falando e outros em que todas as janelas são mostradas. À direita está a janela de Libras, em tamanho grande, vertical, onde os intérpretes são mostrados de forma intercalada dos quadris para cima. Abaixo, uma janela alterna a exibição das logomarcas Laís Vitral, sob a chancela Realização, Vitral Birô Cultural, sob a chancela de Gestão, e o texto Projeto Seminário Acessa BH, número 1300-2018, aprovado no edital LMIC 2018-2019, Fundo Municipal de Cultura, oriundo da Política de Fomento à Cultura Municipal, Lei 11.010/2016, sob a chancela Incentivo. Antes de darmos início ao debate, gostaria de apresentar os nossos intérpretes de Libras, Rosane Lucas e Flávio Maia, e pedir para eles se autodescreverem também. Olá, boa tarde, eu sou Rosane, uma mulher branca, hoje eu estou de blusa verde, cabelo preso, uso batom vermelho, desejo a todas e todas uma boa tarde e um bom debate. Boa tarde a todos, meu nome é Flávio, sou intérprete de Libras, eu sou uma pessoa branca, de cabelos curtos, pretos, barba preta, fechada, eu estou de blusa azul, de camisa azul, e eu estou usando um fundo branco. Agora sim, daremos início ao nosso debate. A nossa mediadora será a Flávia Maier. A Flávia é professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba, é cofundadora e subcoordenadora do Observatório da Linguagem e Inclusão da UFMG e UFPB. Com graduação em Jornalismo e Relações Públicas pela UFMG, é mestre em Comunicação e doutora em Linguística pela PUC Minas. Autora de livros, capítulos de livros e artigos, suas pesquisas e atuação profissional apresentam ênfase nas áreas de audiovisual e acessibilidade, tradução audiovisual, processos de significação e audiodescrição. Passo então a palavra para você agora, Flávia. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Laís, pelas boas-vindas, pela oportunidade de estar aqui com vocês no Acessa BH, nessa mesa tão importante e com a presença de debatedores super especiais, né? Vou começar fazendo minha audiodescrição, né? Bom, eu sou a Flávia, eu sou uma mulher de 1,70 m, pele clara, cabelos castanhos e lisos, que vão até mais ou menos um palmo abaixo do meu ombro. Meus olhos são castanhos, meu cabelo também é castanho, eu tenho um nariz um pouco grande, projetado para frente. Eu estou usando uma blusa branca, de manga curta, com listras horizontais pretas. Eu estou na sala da minha casa e atrás de mim tem uma parede azul escura.
Bom, como a Laís apresentou, hoje a gente vai debater o tema acessibilidade nas artes. Né? Esse é um tema fundamental para a gente pensar a inclusão hoje. E para conversar sobre ele, temos aqui dois debatedores super especiais. Bom, aqui com a gente né, está o Davi. Davi é consultor de acessibilidade do Estado de Mineirão e do Parque do Ibirapuera. Ele oferece consultoria e inclusão para grandes eventos, visando a vivência da pessoa com deficiência como público e como colaborador. Davi é palestrante e seu discurso é focado no corpo e nas possibilidades dele. Tem em seu currículo as consultorias de acessibilidade de eventos como o Festival Sarará, de 2019, o Festival Somos Comunidade, de 2019, o Sensacional, de 2020. Além de promover a acessibilidade do público, nestes eventos, o Davi promove a formação em acessibilidade para os profissionais da cultura. Em tempos de isolamento, ele atuou em lives como a Live do Bem pela 98 FM e a Live do Skank. Seja muito bem-vindo, Davi, boa tarde. Olá, Flávia, boa tarde. Boa tarde a todos, aos intérpretes. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rosana, Flávio, Laís. Flávio, eu já começo com a minha descrição, já estou com a minha fala? Como é? Não, agora você faz a sua descrição, eu, na sequência, vou apresentar o Pedro e a gente começa o debate na sequência. Maravilha. Eu sou um homem branco, com cabelo curto e castanho escuro, tenho a barba castanha, de cabelos castanhos escuros também. Estou com uma camisa cinza, atrás de mim tem um estante, um armário, um estante marrom com copos, um armário branco iluminado. É isso. Maravilha, Davi. Bom, a gente tem aqui com a gente também o Pedro Prata, né? O Pedro é coordenador da Escola de Gente, uma organização que é referência em inclusão e acessibilidade e que é premiada pela ONU. Pedro foi coordenador do Programa de Apoio a Organizações Sociais do Oi Futuro e foi secretário nacional substituto de Juventude da Presidência da República. Além disso, foi diretor de comunicação da Change.org e chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Pedro é Relações Públicas e mestre em comunicação. Seja muito bem-vindo, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Davi. Boa tarde, pessoal. Eu sou um homem branco, que tem cabelos castanhos, um pouco grisalho já. Eu uso barba, óculos pretos. Eu estou de fone de ouvido com fio branco, uma camisa azul do nosso projeto. Não sei se dá para ver aqui. Levantei aqui um pouquinho. E no fundo, uma parede branca, um quadro com meninas pintadas e um vaso de flores. Legal, Pedro. Gente, eu gostaria de saudar também, né, a Rosane e o Flávio, nossos intérpretes de Libras. É super importante, né, a gente não só está discutindo isso, como efetivamente, né, fazermos as nossas audiodescrições e termos aqui, né, a Libras. Então, muito bom estarmos todos aqui, né, e junto com vocês, né, que estão nos acompanhando. Eu vou pedir para vocês escreverem as dúvidas, as perguntas que vocês tiverem aí no chat, porque a gente vai fazer uma rodada agora de conversa com o Davi, depois com o Pedro, e aí a gente vai abrir para as perguntas, então a participação de vocês é fundamental, certo? Bom, Davi, vamos começar então o nosso debate com você, a palavra é sua. Então vamos lá, pessoal, quem sabe faz ao vivo, né? A gente começa, já fiz 35 lives e a gente mesmo assim fica nervoso com a internet, se vai cair ou não. Não tem jeito, então boa tarde a todos. Obrigado pela palavra, um prazer estar com você, Flávio, não te conheço pessoalmente, mas a Carol e outras pessoas já me falaram muito bem de você, Pedro, um prazer estar com vocês também, uma honra participar desse evento online, onde tivemos o meu grande amigo Tiago. Eu já conhecia muito sobre o trabalho do Marcos e tive a possibilidade de me sentir próximo a ele com a fala dele, e nesse dia o Pedro Muriel, que também é um grande amigo, excelente poeta e uma das pessoas que estão aí na nossa representatividade de pessoa com deficiência e posicionando
muito bem com a arte. Bom, pessoal, fui apresentado pela Flávia, eu tenho 31 anos de idade e há pouco tempo, há 3 anos atrás, eu comecei a enveredar na consultoria de eventos. Por quê? Eu já, durante a minha vida toda, durante a minha fase adulta, também, eu sou um corpo, e a sensação é que eu sou um corpo estranho pela sociedade, pelo convívio, pelos olhares das pessoas. E eu até desenvolvi uma tese que é mais ou menos um deboche, que é a síndrome do shopping center. São os olhares estranhos das pessoas. Ontem, a Laura, que também é uma grande amiga, que tenho a honra de participar com ela desse evento, ela contou uma historinha muito bacana, e que isso tudo que ela falou talvez está no DNA do indivíduo, do universo da pessoa com deficiência, que são esse DNA, talvez, dos povos antigos, do abandono, de distanciamento. E eu falo muito sobre convívio, exatamente por causa desse olhar estranho. Eu estudei em uma escola regular, tive a oportunidade de estudar em uma escola particular e convívio com pessoas com deficiência ou sem deficiência, um convívio com o indivíduo, né? Um convívio com os alunos, com colegas. Durante esse convívio, me proporcionou ter várias amizades, hoje, amizades que eu carrego há muitos anos, e nessa fase adulta, eu comecei a me questionar por que a gente não oportuniza tanto o convívio? Porque as escolas hoje, ainda nós temos uma mentalidade um tanto primitiva e o convívio é muito rico. Durante a minha vida, na vida noturna e nos ambientes que eu frequentava, eu percebia que faltava muito banheiro adaptado para cadeirante, eu percebia para a pessoa com deficiência que usa cadeira de rodas, né? No mínimo de acessibilidade, se é que a gente pode falar do mínimo, porque o direito de acesso é a todos. Eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber esse distanciamento social que nós estamos devido à pandemia, esse distanciamento historicamente a pessoa com deficiência já vive. E dentro dos eventos, que é um mundo onde eu gosto e participo muito, eu percebi que a gente não tinha os olhos, nós não éramos vistos mesmo nos grandes eventos, festivais onde carregam 30 mil pessoas, 60 mil pessoas. Então eu tive a ideia de me capacitar, fiz diversos cursos de capacitação para descrição para cego ver, me aproximei ainda mais da comunidade surda, do Flávio, da Rosane, que aqui estão também, são codas, me aproximei do Thiago Elton, aprendi demais com o Thiago e comecei a construir esse processo não é de acessibilidade, é de experiência focada no atendimento à pessoa com deficiência dentro dos eventos. Ali eu comecei a perceber que o processo ele é de educação inclusiva. Nós não temos esse processo porque nós não permitimos o convívio. A diversidade nada mais é do que uma reação humana, não para um ou para outros. Uma coisa que acontece muito no momento político que nós estamos agora, políticos te procurarem e falar, e com pautas rasas, aliás, nos procurar e falar, vou trabalhar para vocês, como se eu fosse uma outra raça, um outro tipo de espécie, e não um ser humano, um ser vivo aqui nessa existência, e com a minha individualidade, com a minha característica, como é o planeta, como é o universo diverso, né? Com todas as individualidades que nós temos aí. Então, a diversidade é isso. O espaço inclusivo é quando consegue compor, se comportar e ser um espaço para essas diversidades. Existe pessoa com deficiência LGBTQ, pessoa com deficiência negra, existe pessoa com deficiência trans. Então, nós somos também um universo dentro dessa diversidade. E ali eu queria expor o convívio, mas eu via que setores de várias produtoras, várias produções, precisavam passar por esse processo de educação inclusiva, o beabá mesmo. E, claro, com aquele lema, um lema famoso que nós temos, que é o nada sobre nós, sem nós. Eu acreditava que eu poderia falar, estar no lugar de fala
de um cego, baixa visão, deficiência visual monocular, e o de um surdo, se eu não trouxesse, se eu não fizesse a aproximação do público. E eu acredito muito que nós estamos em dois processos dentro do evento: a formação de público e o resgate de público. Primeiro, a formação. Eu nasci com uma deficiência, por exemplo, deficiência congênita, uma síndrome que chama síndrome de Hanhart, e desde sempre me conheço dentro desse corpo. Eu confesso a vocês que muitas vezes tive preguiça de ir em vários eventos, em jogos de futebol, partidas de futebol, porque, olha, por que eu vou? Não tem nenhum acesso, e quando tem acesso, tem um problema atitudinal. Então, eu queria essa aproximação, nós criamos uma equipe totalmente engajada, ali, o meu primeiro case talvez foi Sarará, mas com toda a abertura da Bel, da Carol, da Catita, que faz um trabalho excepcional com o universo trans, e capacitação, inserir esse público que está totalmente marginalizado no mercado de trabalho. Então, é trabalhar com o mundo diverso. A gente enxerga assim. Nas experiências que eu tenho e que eu vivo dentro do estádio Mineirão, e até mesmo não profissional, eu vejo esse problema de educação, inclusive esse problema de comportamento social, muito grande. Isso se deve aos primórdios, se deve à maneira que nós nos conhecemos como humanidade, a maneira que nós enxergamos. Por isso que eu desenvolvi essa tese, a síndrome do shopping center, porque eu não tenho. Então, uma característica que eu esqueci de descrever, eu não tenho os braços e as pernas, tenho só um pedacinho de antebraço aqui, nasci com uma má formação. E por isso, por esse corpo estranho, pelos olhares estranhos da sociedade, de quem não me conhece, aquilo começou a me provocar. E eu penso que um evento ele tem a responsabilidade social de trazer esse convívio de todo, esse convívio dos corpos, e dando acesso, quebrando a barreira atitudinal, quebrando a barreira comunicacional. Nós estamos vendo muito acontecer dentro dos eventos também, e é uma luta que eu tenho lá dentro do Mineirão para que não seja assim. Aliás, Flávio, parceiraço, Rosane, eu os cumprimento aí mais uma vez. Nós já fizemos vários trabalhos. O Flávio, infelizmente, a pandemia suspendeu os nossos projetos, mas o Flávio estava entrando comigo dentro do estádio Mineirão, sendo contratado, porque nós íamos quebrar a barreira comunicacional de atendimento lá. Então, quando os eventos colocam intérprete, aí eu falo de experiência, e é um posicionamento meu, tá, gente? Uma perspectiva minha. Um evento coloca um intérprete no palco para interpretar, para trazer a letra da música, trazer a vivência musical ali, para o surdo que está dentro do ambiente. Ali, para mim, nada mais muitas vezes, do que um intérprete para ouvinte ver. Como se fosse para aquele ditado, né, para inglês ver, porque já foi pensado na portaria, foi pensado nos bares, foi pensado no povo de apoio, no pessoal de apoio. Não, eu não vejo muitos eventos assim, e modéstia à parte, Somos Comunidade, o Sensacional e o Sarará, nós tínhamos essas pessoas espalhadas no evento. Mais a consultoria, isso aí eu não coloco, não fui eu que fiz, muito Flávio trouxe isso aí também, mas eu estou trazendo a experiência que nós vivemos. Temos a experiência dentro do estádio. Gente, e aí eu falo do comportamento social, o descuido humano, o banheiro de pessoa com deficiência, por exemplo, ele não é exclusivo para mim. Ele está lá porque eu preciso de um maior espaço para a cadeira de rodas, eu preciso de um maior... A minha particularidade tem outras diversas particularidades, e são pessoas que respeitam um jogo, numa partida de futebol, por, não sei, talvez emergência emocional, e isso não é particularidade do Brasil. O nosso desafio não é muito grande, a gente criar estratégias imediatas para não colocar em risco de saúde algumas particularidades que nós recebemos lá no estádio, que são as demandas que nós recebemos por causa de bolsas de colostomia e por aí vai. Não pode pegar uma infecção dentro do banheiro do estádio de futebol,
nós temos um comportamento também da torcida, dos cadeirantes, de novo eu falei, pessoa com deficiência que usa cadeira de rodas, dentro do Mineirão está dentro da norma o espaço para posicionar a cadeira de rodas, mas torcedores ficam tampando a visão, tanto periférica quanto de profundidade do torcedor, não consegue enxergar o jogo, tentando fazer a Marina, o Vitor lá do estádio, tentando se posicionar e fazendo ações, né, nas redes sociais. O que nós nos deparamos foram com torcedores questionando: isso não é lugar para vocês estarem, isso não é lugar para que vocês vão, isso não é lugar para vocês frequentarem, estádio é isso mesmo, cheio, sem mimimi. Então nós temos um desafio social que faz parte de uma construção humana. Por isso que eu falo muito sobre a nossa importância enquanto consultores ou produtores de eventos ali, porque eu acredito muito que enquanto os corpos estão no mesmo espaço, o aprendizado ali, nem que seja de olhar, de tocar, de convivência, acontece mesmo por aquele momento. Ali naquele espaço de eventos, nós temos líderes, nós temos jovens adultos que vão preencher o mercado de trabalho, e quando vê esses corpos se posicionando, flutuando no espaço, nós estamos contribuindo também com o mercado de trabalho, onde estamos muito excluídos ainda. Tanto é que hoje muitas pessoas falam errado, né, portador de necessidade especial, e a gente se posiciona a pessoa com deficiência, porque na hora que eu for contratado por uma empresa, eu não sou um portador, eu sou um profissional. E a minha característica vem à frente da minha deficiência. Aliás, a minha profissão vem à frente da deficiência. Então, são palavras que são segregadoras, e quando a gente começa um projeto com as produções e trabalha numa estratégia de jogo, começa bem antes, são 4 meses, 5 meses antes, porque para quebrar a barreira comunicacional, a barreira atitudinal tem que vir primeiro da mentalidade inclusiva do evento ou do estádio, e para que seja verdadeiro, para que seja genuíno e consiga refletir no público. Contei algumas experiências. Se quiserem fazer pergunta aqui, Flávia, eu estou à disposição, e bora seguir o jogo aí. Obrigada, Davi, pela sua fala. Muitas coisas para a gente pensar e discutir aqui hoje. Já que você citou no início da sua fala, Davi, eu queria destacar que a Laura Martins, o Marcos Fontoura e o Pedro Muriel estão nos acompanhando. A gente está com uma audiência super privilegiada aqui hoje. Eu vou aproveitar até para pedir quem está assistindo, né, continuar colocando as perguntas e os comentários aqui no chat, porque daqui a pouco a gente vai debater aqui com os convidados. Eu vou abrir agora para o Pedro. Mais uma vez, Pedro, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Flávia, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria realmente muito grande poder falar num evento de Belo Horizonte. Eu sou de família mineira, a minha mãe é uma mineira que deve estar agora assistindo a gente tem família em Belo Horizonte, eu frequento a cidade desde que eu sou criança, adoro a cidade, e a gente não pôde fazer presencialmente, seria uma oportunidade para eu voltar, mas é muito bom estar aqui virtualmente com os mineiros. E também, Flávia, é muito bom encontrar um outro relações públicas, né? É raro nós nos encontrarmos em espaços como esse. Então, obrigado mesmo pelo convite. A Escola de Gente é uma organização que trabalha já há 18 anos com iniciativas, projetos que têm a função principal de formar pessoas nos conceitos de inclusão e de acessibilidade. E a gente faz isso de formas diferentes. A gente vai buscando caminhos, soluções, alternativas para que as pessoas possam compreender cada vez mais
e com mais profundidade o que a gente entende como sociedade inclusiva. Quando a gente hoje, nesse dia, fala sobre inclusão e acessibilidade, não dá para, nesse momento, não chamar atenção para o retrocesso que a gente está prestes a viver, ou já está vivendo, na área da política de educação especial no Brasil. Eu sei que aqui é um evento sobre cultura, mas a gente tem tentado aproveitar as oportunidades todas para ressaltar que o decreto recente, assinado no dia 30 de setembro, sobre política educacional, voltado para estudantes, crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência, é um retrocesso grande no que a gente conquistou no Brasil nas últimas 2 décadas, pelo menos. Quando a Escola de Gente foi criada, ela foi pensada, formulada pela jornalista, escritora e ativista Cláudia Werneck. Ela partiu de uma ideia que hoje parece muito simples, muito óbvia, mas que em 2002 foi muito revolucionária, que foi colocar no mesmo espaço, no mesmo projeto, jovens com e sem deficiência. Essa ideia, que hoje parece muito banal, em 2002 foi muito revolucionária. Foi muito impactante quando a Cláudia falava que pessoas com deficiência deveriam estar em todos os lugares. E o fato dessa ideia hoje parecer banal, parecer simples, é considerada por nós e por uma gama cada vez maior de pessoas, uma mudança drástica da percepção da sociedade sobre a inclusão. Inclusive, a repercussão do decreto da política de educação especial, o novo decreto, apesar do decreto ser um retrocesso, surpreendeu muito a gente, porque pela primeira vez a gente viu uma repercussão muito crítica a uma lógica educacional de separação de pessoas com deficiência de pessoas sem deficiência, uma lógica de apartheid mesmo, que a gente viveu durante muitas décadas no Brasil. No campo das artes, a Escola de Gente não surgiu como uma organização pensada para a cultura e para a arte, mas ela acabou virando um caminho quase natural para a gente. E a gente tem uma trajetória nesse campo e que a gente, de certa forma, chegou num amadurecimento do que a gente faz no ano passado, quando a gente criou um aplicativo chamado Vem Cá, que é uma plataforma de cultura acessível. E eu vou contar um pouco a história desse aplicativo. A ideia desse aplicativo surgiu quando eu estava numa sexta-feira no nosso escritório, que fica aqui no Rio, e aí eu recebi um telefonema. Na verdade, ligaram lá pra gente e falaram, conversa com o Pedro. E aí eu atendi o telefonema, e era um produtor de cultura, de teatro, falando, olha, eu vou ter um espetáculo de teatro no domingo, e vai ter intérprete de língua de sinais. Você consegue me arrumar alguém surdo para ir lá? Aí eu achei estranho. Na semana seguinte, eu recebi uma outra ligação, falando, olha, muito parecida, olha, vou fazer uma exibição de um filme aprovado na lei de cura, e vai ter aula de inscrição. Você me arruma uma pessoa para assistir? Isso repetiu algumas vezes, e aí me deu um estalo. Porque eu percebi que os produtores culturais estavam procurando a Escola de Gente, a nossa organização, porque eles finalmente estavam fazendo projetos culturais com acessibilidade. Mas que tinha alguma questão aí que não estava bem resolvida, porque eles abordavam a gente de um jeito quase desesperado, estranho. E aí, isso me remeteu à nossa história como organização. Um ano depois que a Escola de Gente foi criada, um grupo de estudantes de artes cênicas da Unirio, uma Universidade Federal aqui do Rio, criou um grupo de teatro chamado Os Inclusos e os Cisos. Esse grupo foi liderado pela atriz e apresentadora Tata Werneck, que todo mundo deve conhecer, e a Tata, que é filha da Cláudia, nossa fundadora, vendo a mãe em casa trabalhar com inclusão e acessibilidade e vendo que o teatro que ela aprendia
não era para todas as pessoas, ela teve a sacada de criar um grupo que fizesse todos os seus espetáculos com a máxima acessibilidade, ou seja, para todas as pessoas participarem, e tratando de temas de direitos de pessoas de deficiência e inclusão de forma geral. Então, daí surgiu o grupo. Um grupo que tem um conteúdo sobre inclusão e um formato totalmente acessível. Isso desde o primeiro espetáculo, desde sempre. O grupo hoje está em outra formação, né? Está num grupo, obviamente, mas ela enfim, acompanha e sempre fala quando pode ter essa experiência. Ela ficou 8, 9 anos no grupo. E ele já se apresentou para mais de 110 mil pessoas no Brasil inteiro, em quase 20 estados, em todas as regiões. Então a gente tem de fato, muito orgulho desse projeto que é o nosso projeto mais permanente, mais perene. Cerca de 3 anos depois que o grupo foi criado, a gente recebeu uma proposta de patrocínio de uma grande empresa que queria, pela primeira vez, aportar um recurso financeiro no grupo, mas teria que ser por lei Rouanet, por lei de incentivo à cultura. Então a gente foi até Brasília, foi até o Ministério da Cultura, para inscrever um projeto. E aí o projeto foi barrado, foi vetado. Porque era um projeto de teatro que contava com recursos de acessibilidade, língua de sinais, audiodescrição, rampa, folder em braille, enfim, tudo que um espetáculo precisa já em 2006 para 2007 para ser acessível e assistido por todas as pessoas. E o Ministério, na época, falou para a gente que não era possível aprovar aquelas rubricas de projeto porque recursos de acessibilidade, na percepção do Ministério naquele momento, era uma questão de saúde, educação, e não de cultura. E a gente percebeu, a gente se tocou, que a gente era a primeira organização, o primeiro proponente a apresentar um projeto de teatro com total acessibilidade. O que deixou a gente muito chocado e, de certa forma, também um pouco orgulhoso. A gente recusou o projeto, passou o ano seguinte inteiro conversando, indo a Brasília e pressionando o Ministério a compreender que acessibilidade também é cultura. Isso por volta de 2007, 2008. E aí, em 2013, aí o Ministério aprovou o projeto, foi amadurecendo, a coisa foi andando. E aí, em 2013, a gente teve a ideia de criar uma campanha nacional para conscientizar as pessoas sobre a importância do teatro acessível. Então, o grupo se desdobrou numa campanha que tinha a função de sensibilizar as pessoas e também pressionar o poder público, como a gente faz sempre. A gente realiza projetos e tenta transformar a política pública. E a gente propôs realizar a primeira, na verdade a gente propôs realizar uma audiência pública no Congresso Nacional sobre cultura e acessibilidade, com grupos parlamentares de partidos diferentes, com apoio na época do Ministério da Cultura. E durante a formulação, a organização da audiência pública, a gente percebeu que o Congresso não tinha todos os recursos de acessibilidade. Isso para a gente foi outro choque. Então, a gente levou para Brasília, a gente disponibilizou com recursos da própria organização, da própria escola de gente, o que era necessário para ter uma audiência com acessibilidade. A gente produziu material em braille, botou audiodescrição, língua de sinais, legenda ao vivo, que é um recurso ainda muito caro. Então, a gente, sem planejar, sem ter essa sacada antes, a gente realizou a primeira audiência pública totalmente acessível da história do Congresso Brasileiro. Isso lá em 2013. Durante essa audiência, surgiu a ideia da gente criar, como uma primeira iniciativa do Legislativo, o reconhecimento do teatro acessível como uma modalidade de teatro. Então a gente propôs a criação do Dia Nacional do Teatro Acessível. Passou um barulho aqui, não sei se vocês ouviram. Do Dia Nacional do Teatro Acessível, para ser comemorado anualmente em 19 de setembro. A gente propôs isso como um projeto de lei, tramitou durante 4 anos no Congresso, foi aprovado em 2017. E aí, em 2017 para 2018, com a aprovação dessa lei, que
É uma comemoração, mas que ela é um marco importante porque pela primeira vez o Estado brasileiro ele reconhece teatro acessível no seu diário oficial. Então ele reconhece que isso é importante e que ele tem que ser celebrado, reconhecido e implementado. E aí, de 2017 a 2018, mais ou menos, foi quando a gente viu um crescimento muito significativo de atividades culturais no Brasil com acessibilidade, que veio muito por conta do fomento do Ministério da Cultura, que passou a exigir, na prática, que as produções culturais tivessem acessibilidade. Isso já existia mais ou menos não, isso já existia como norma desde 2013, 2014, mas era uma norma que não era exigida pelo Ministério da Cultura. Em 2017 para 2018, isso passou a ser exigido. E aí, a gente começou a ver esse crescimento exponencial de atividades culturais com acessibilidade. E por isso, essas ligações que a gente passou a receber de produtores culturais querendo que as suas produções que tinham investimento em acessibilidade, obviamente tivesse público com deficiência, um público que usufruísse desses recursos. E a gente se viu diante de um novo problema, de uma nova situação. E a gente também tentou encarar essa nova situação, que é, de um lado, produtores culturais cada vez mais investindo em acessibilidade, o que é muito bacana, né? Muito por exigência do poder público, exigência de grandes empresas patrocinadoras, mas também, depois de um tempo, compreendendo que isso também é importante, porque isso também é democratização dessa cultura, também é entender a cultura como direito. E, do outro lado, pessoas com deficiência, primeiro com muito pouco hábito durante a vida de acesso à cultura, né? Porque cresceu num mundo, num planeta, num país, numa cidade, em que a cultura não é acessível. Mas muito querendo participar, muito querendo usufruir da cultura. Mas sem saber quando e onde acontece. Então, por exemplo, até o ano passado, se uma pessoa surda de Belo Horizonte quisesse saber onde tem espetáculo de teatro com língua de sinais, ou uma pessoa que usa cadeira de roda quisesse saber qual museu é totalmente acessível no aspecto arquitetônico, ou uma pessoa com síndrome de Down quisesse ir a uma biblioteca e acessasse livros em linguagem simples, isso não existia lugar para essa busca, né? Não existia como fazer descobrir, né? Porque não sai no jornal. Na verdade, cada produção fazia a sua divulgação isolada, e aí as pessoas iam tentando descobrir como isso acontecia. E aí surgiu a ideia do Vem Cá, que é justamente ser uma plataforma em que, de um lado, produtores culturais conseguem e podem divulgar o que fazem com acessibilidade, e do outro, pessoas com deficiência ou pessoas que precisam de acessibilidade porque, eventualmente, enfim, tem alguma limitação e por isso quer um lugar que tenha rampa ou um banheiro adaptado, ou quem tem parentes ou amigo com deficiência, pudesse encontrar isso na sua cidade. E aí surgiu o Vem Cá, que é esse aplicativo que está disponível na loja do iPhone, na loja do Android, em que qualquer usuário, de forma gratuita, pode fazer essa pesquisa. E ele tem algumas características que foram muito desafiadoras quando a gente criou o projeto. Primeiro, funcionar como uma plataforma aberta, né? Ele é uma espécie, vamos dizer assim, um Uber ou um iFood, né? Então, o Uber é para motoristas e pessoas que querem se locomover na cidade, o iFood para restaurantes e pessoas que querem pedir uma comida em casa. Então, o Vem Cá tem essa lógica, né? De um lado, produtores, e do outro, público em geral. Mas, ser uma plataforma aberta é um desafio porque a gente poderia ter optado em fazer uma agenda cultural acessível, por exemplo.
Então, a escola de gente buscar essas informações, eventualmente até com parceiros locais, para descobrir. Mas a gente nunca daria conta da dimensão do Brasil e da complexidade do Brasil e das especificidades do Brasil. Então, a gente optou em fazer uma plataforma aberta, em que os produtores culturais podem divulgar e usufruir do que eles têm vontade. O desafio é chegar aos produtores e mostrar para eles a importância de usar o aplicativo. E outro desafio é ter uma política de uso do aplicativo, né? Porque é um aplicativo, por exemplo, para pessoas de qualquer idade, então tem ali limitações de conteúdo, né? Porque uma criança e um adolescente podem acessar. Ele tem uma política de uso que não permite discurso de ódio, ofensa. Então, o fato de ser uma plataforma aberta também se apresenta nesse sentido. Segundo, que ele é um aplicativo para todas as manifestações culturais. E isso é muito desafiador. A gente descobriu isso durante o desenvolvimento do projeto. Porque a gente tem um aplicativo de teatro, de cinema, de museus, mas a gente não tem nenhum aplicativo para tudo. Não tem. E você criar um mecanismo de busca não foi simples. E aí vem uma terceira característica do aplicativo, que é ele ter um uso extremamente simples, para que as pessoas possam começar a usar e aprendam a usar rápido. Então, por exemplo, a gente tomou uma decisão de não ter login e senha para usar o aplicativo, porque isso seria um passo a mais, um obstáculo a mais para a pessoa usar. E não é simples encontrar um jeito de você fazer um mecanismo de busca que tem, por exemplo, um museu que tem acessibilidade física de terça a domingo, de 10 às 5 da tarde, mas tem língua de sinais na sexta-feira à tarde em uma exposição específica. Esse leque de buscas ele é complexo e foi um desafio na nossa formulação. E o quarto desafio que a gente que a gente se deparou foi a demanda, que para a gente é óbvia, de fazer um aplicativo com a máxima acessibilidade, que também não é simples. Como é que a gente faz um aplicativo que qualquer pessoa com qualquer deficiência, com qualquer característica possa utilizar? A gente achou que isso seria mais comum no mercado de aplicativo e a gente descobriu que não é. A gente não achou nenhum aplicativo que tivesse a amplitude de acessibilidade que o nosso tem. E aí vou correr aqui com algumas características. Primeiro, ele é um aplicativo em que todas as suas funções são possíveis de serem lidas por meio dos leitores dos sistemas operacionais dos telefones, aparelhos celulares. Então, uma pessoa cega, por exemplo, ela consegue ler todas as funções do aplicativo. Isso é o primeiro recurso que a gente disponibiliza. Segundo, que o conteúdo do menu do aplicativo, quem somos nós, enfim, textos do menu do aplicativo, eles estão em língua portuguesa e também em língua de sinais. Também a gente não viu nenhum aplicativo que tivesse essa preocupação. Terceiro, que é um aplicativo que tem muito contraste de cores, para pessoas que têm baixa visão e que têm daltonismo poder diferenciar, porque muitas vezes pessoas com daltonismo elas não conseguem perceber um botão na tela do celular, porque as cores são muito próximas. E aí um botão não aparece para a pessoa que tem daltonismo. Terceiro, a gente tem uma navegação muito simplificada. Isso é uma premissa geral do aplicativo, mas também é um mecanismo de acessibilidade por conta de pessoas que têm deficiência intelectual, autismo, deficiência psicossocial. Então a gente deixou ele simples para que o uso fosse mais amplo. Terceiro, botões grandes, maiores. A gente fez um esforço grande para fazer botões maiores, para pessoas que tivessem só uma mão poder usar, por exemplo, né? Então, você não precisa, ou pessoas com baixa visão também, tá? Toda atividade cultural que insere uma imagem no aplicativo, ela necessariamente tem que descrever essa imagem para a pessoa cega poder entender o que está na imagem. A gente trabalhou muito com ícones visuais do aplicativo, os ícones principais, justamente para quem tem algum tipo de
de limitação cognitiva. A gente sempre que possível, usou o que a gente chama de componentes padrão dos sistemas operacionais dos telefones celulares, do iOS, do iPhone e do Android. Por que isso? Porque a pessoa cega, principalmente, ela já tem uma familiaridade com o sistema do celular, que ela usa, do iPhone e do Android. Então, quando a gente aproveita esse componente padrão, como a gente chama, dentro do aplicativo, é mais fácil da pessoa usar o aplicativo. Então, por exemplo, quando a gente fez a primeira versão, em que a pessoa podia fazer a busca de uma atividade cultural por um período de tempo, a gente colocou ali um calendário. E aí a gente fez o teste com uma pessoa cega que era da equipe, e ela falou, não, eu não consigo pesquisar nesse calendário. Para mim é impossível me localizar nesse calendário. Aí eu perguntei, mas você disse que usa tudo no seu celular. Inclusive, como é que você faz compra de passagem aérea, já que os aplicativos das companhias aéreas são todos baseados em calendário? Ele falou, mas eu não faço compra de passagem nesse aplicativo justamente por isso. Porque é impossível usar o calendário desses aplicativos. E aí a gente foi buscar uma alternativa, encontrou essa alternativa que foi usando o mecanismo que já existe no sistema operacional de cada celular. E terceiro, e por último, a gente compreende que um mecanismo de acessibilidade é a gratuidade. Inclusive, eu acho muito bacana que o acesso a BH seja gratuito. Porque é muito importante a gente compreender a acessibilidade como um conceito muito amplo. Todo mundo, todos os dias, usufrui de alguma acessibilidade na sua vida. Então, eu, por exemplo, quando estou aqui sentado na cadeira, essa cadeira ela é acessível para o meu corpo. Então, a gente tem uma compreensão muito ampla de acessibilidade, que a gente pode depois conversar mais sobre isso. Então, a cobrança de ingresso, e aí não estou julgando se é correto, se não é, porque eventualmente não tem nenhum problema se cobrar ingresso, ele é, de certa forma, um obstáculo para a pessoa acessar determinado bem cultural. Além disso, a ONU diz que 80% das pessoas com deficiência no mundo vivem na pobreza. Por isso que a gente, inclusive, compreende gratuidade como uma acessibilidade. E a gente também buscou, nessa lógica, fazer um aplicativo que ele tivesse um consumo de dados muito baixo, tá? E fosse possível de ser usado num universo muito amplo de aparelhos, para que pessoas com aparelhos até mais simples pudessem acessar o aplicativo. E assim a gente fez. Então, ele é aceito hoje em 9.985 tipos de aparelho. Então, a gente lançou o aplicativo o ano passado, a gente estava começando a decolar e a pandemia atingiu em cheio, né, a área de cultura, inclusive, principalmente a cultura acessível. Mas a gente está, nesse momento agora, se organizando para a retomada que já está acontecendo, porque a gente acredita muito que o Brasil estava vivendo e vai retomar uma revolução no que diz respeito à cultura acessível, e a gente quer que o Vem Cá seja a plataforma que as pessoas usem para usufruir dessa revolução que está acontecendo no Brasil. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Estou aí para a gente conversar. Obrigada, Pedro, pela sua fala. Essas experiências que você traz são incríveis para a gente debater aqui, né? Bom, gente, a gente recebeu algumas mensagens das pessoas que estão nos assistindo. Eu vou colocar aqui na roda para a gente começar a discutir. Primeiro comentário da Amélia Maria Costa e Silva. Ela fala: Davi, concordo com você. É preciso trabalhar junto ao público, às instituições, pois a questão da acessibilidade ampla precisa ser defendida. Estou aqui por uma questão de consciência e respeito com a diversidade e desigualdade de acesso. Um outro comentário agora da Dora Lúcia Couto de Magalhães. Ela diz: muito me preocupa esse decreto da Política Nacional de Educação Especial.
Grande retrocesso. A Gislana Valena comenta: realização de um seminário que pauta acessibilidade como tema. Sinto falta da autodescrição dos palestrantes. Como eles não se descreveram, não consigo vê-los. Gislana, todos nós fizemos essa autodescrição no início da mesa, inclusive os intérpretes de Libras que estão aqui. Então, a gente se apresentou assim. E que bom que você está aqui com a gente. Aliás, que bom que todos vocês estão aqui, né? Continuem mandando as perguntas. Eu vou fazer uma pergunta agora direcionada a cada um dos nossos debatedores para a gente ir conversando, né? O Marcos Fontoura pergunta: Davi, como você se desloca em BH de um lugar para outro? Você poderia citar alguma cidade onde você conseguiu se deslocar com mais autonomia do que em BH? E aí a Amélia Maria Costa Silva complementa a pergunta do Marcos. Ela fala o seguinte: eu gostaria de saber como é a geografia do seu deslocamento no dia a dia. Você usa que infraestrutura de mobilidade? Metrô, ônibus, carro, carona? E por onde circula? E se é possível, você faça uma descrição das dificuldades que você encontra. Então, essa é a pergunta para o Davi. Eu já vou deixar uma pergunta aqui também para o Pedro, que aí ele fala na sequência. A Thalita faz a pergunta seguinte: Pedro, qual é o nome do grupo que você citou, da Tata Werneck, né, que é onde continua, né, mas tem ela, enfim, para a gente informar. E eu agora também tenho uma pergunta relacionada a isso, né, a sua fala, na verdade, né, eu achei muito incrível essa abrangência nacional do Vem Cá, né, porque a gente pode saber não só o que está acontecendo na nossa cidade, mas uma cidade, eventualmente, que a gente está indo visitar, né? Isso é incrível. E aí eu queria, embora falou um pouquinho, né, dessa questão que o aplicativo estava começando a se disseminar, se popularizar, e aí veio a pandemia, mas eu queria saber se você tem algum retorno dos usuários, né? Tanto os produtores quanto as pessoas com deficiência, se vocês tiveram algum retorno quanto a isso. E aí eu vou passar a palavra para vocês responderem e a gente vai trocando aqui. Quem fala primeiro? Eu, Davi. Pode ser você, Pedro, que aí a gente vai inverso. Tá bom, tá ótimo. O grupo chama Os Inclusos e Os CISOs. Foi uma brincadeira que a Tatá criou lá em 2003, com os amigos da faculdade, com outras pessoas, Os Inclusos e Os CISOs. Então, vocês acham na internet ou nas nossas redes sociais. Na verdade, o grupo não tem conta, mas está sempre nas contas da Escola de Gente, que é sempre @Escola de Gente. E essa questão de outras cidades, sabe, quando a gente pensou, a gente não pensou nisso. Mas, no nosso lançamento, logo no lançamento que a gente fez, foi o primeiro lançamento no Itaú Cultural em São Paulo, me pararam e falaram: olha, na verdade, esse é um aplicativo de turismo também. Foi uma moça que tem um blog que usa cadeiras de rodas e que tem um blog de turismo acessível, e falou: olha, isso para mim é um aplicativo de turismo, porque pelo menos dentro do Brasil eu vou poder, sei lá, viajar para Salvador e saber o que em Salvador tem que eu possa ir. E eu adorei, né? E é isso mesmo. A gente tentou fazer um projeto que fosse nacional, para que as pessoas pudessem usar em qualquer lugar, mas que, sem perceber, a gente também criou um mecanismo de turismo, que eu acho maravilhoso. Sobre retorno, a gente teve duas situações. Assim. Primeiro, o retorno de pessoas de deficiência usando o aplicativo, né, em relação à usabilidade do aplicativo. Isso é muito positivo. As pessoas entendem o uso, têm facilidade. Agora, o segundo desafio nosso, ele diz respeito a como tornar o aplicativo com informações sempre atualizadas. E isso tem sido mais difícil. O que eu estou dizendo? A gente está num momento, estava no momento, e a pandemia interrompeu esse momento já difícil, que vamos imaginar o começo do iFood, ainda com poucos restaurantes. É o que a gente estava vivendo até março. Ou o começo do Uber com poucos motoristas. É o que a gente estava vivendo até março.
Então, a gente estava iniciando, assim, decolando numa estratégia de convencimento para produtores culturais usar o aplicativo, porque ele só faz sentido se os produtores usarem. Então, a gente estava realmente, assim, numa atuada muito boa de tornar o aplicativo com muito conteúdo de busca para que ele fizesse sentido entre os usuários finais, né? Vamos dizer assim. Então, a gente, nesse momento, o nosso próximo passo vai ser abrir um terceiro eixo do aplicativo, que é um eixo que seja uma plataforma de produtores culturais e profissionais que fazem acessibilidade, que também é uma demanda que a gente recebe. Então, eu quero fazer um espetáculo, um show, eu quero fazer um show em São João, em João Pessoa. Como que eu encontro intérprete de Libras? Isso, a gente recebe muito pedido desse. Então, a ideia é que, de um lado, quem trabalha com acessibilidade, intérprete de Libras, audiodescritores, empresas que implementam piso tátil, especialistas em linguagem simples, possam também se cadastrar para que sejam encontrados por produtores culturais que buscam esses profissionais. E o segundo eixo de fato, ter uma estratégia muito robusta para que produtores culturais possam usar, saibam e tenham a prática, né, de usar o aplicativo. Uma coisa que me surpreendeu muito, que foi um aprendizado dos primeiros meses do projeto, foi como que inserir as atividades culturais no aplicativo demandam uma decisão do quase dono do projeto. Isso me surpreendeu muito, sabe? Porque, por exemplo, a gente ia em teatros grandes e falava com assessores de comunicação, apresentava o aplicativo, e a pessoa falava, não, tudo bem, mas eu tenho que falar com o dono do teatro, que muitas vezes é um grande empresário. Isso aconteceu e isso me surpreendeu muito. Como que qualquer iniciativa que, inclusive, vem no sentido de garantir um direito, ainda encontra uma certa dúvida ou resistência entre quem opera a cultura no Brasil, quem faz a cultura no dia a dia. Então, isso me surpreendeu muito e é um aprendizado, porque não basta a gente falar só, por exemplo, com o produtor. A gente tem que falar com o dono da empresa de produção de teatro para que ele entenda o que é o aplicativo, sabe? Enfim, eu acho que a gente precisa entender como resolver essas brechas. Flávio, eu não estou te ouvindo. Desculpa, eu fechei o microfone. Obrigada, Pedro, maravilha. E é super interessante isso, né, da gente pensar esses potenciais que existem nas ferramentas de acessibilidade que a gente não planejou no início, né? Como você está falando, né? A gente vocês começaram com uma proposta de acessibilidade, né? E de fazer essas conexões dos produtores com o público, e de repente também virou uma possibilidade de turismo, né? Isso é fantástico, né? Esses desdobramentos, né? Então, sensacional. Davi, agora é com você, a fala é sua. Caiu. Davi, isso, agora a gente está te ouvindo. É uma boa, embora saia da parte de evento, mas é uma coisa que eu falo muito também dentro das consultorias. Para chegar no evento, a gente passa por toda a estrutura da cidade. Para chegar no evento, a gente passa por todas as mazelas do transporte, pelo menos aqui da nossa cidade, de Belo Horizonte. Então, são coisas que a gente tem que pensar dentro da nossa cidade, para a responsabilidade, até mesmo o cliente que nós vamos receber, qual portaria receber, por uma melhor acessibilidade, por um lugar melhor dele chegar. São estratégias que a gente tem que pensar e ter o feeling. Se na entrada tal tem uma linha de ônibus que vai passar e ela tem menos ocorrências por causa daquelas rampas elevatórias do transporte acessível que nós temos. Então, são todos levantamentos que a gente faz
E aqui em Belo Horizonte nós sabemos um pouco da realidade difícil que nós temos de deslocamento, de mobilidade. Eu ando desde os meus 15 anos, quando a minha mãe me deu a cadeira motorizada, de ônibus até os meus 25. Eu comecei a fazer palestra pelo Brasil e aí sou um privilegiado, me deu ao luxo de tentar pegar ônibus cada vez menos. Eu tenho pessoas que eu agendo e me levam, não é o transporte acessível, não é o táxi acessível, isso por escolha, relacionamentos que eu tive que não foram bons aqui. Então, atualmente eu me desloco de carro, mas me desloquei a vida inteira de ônibus por Belo Horizonte. A cidade que eu tive mais facilidade foi uma que eu fui recentemente fazer uma palestra, que foi Florianópolis. Eu encontrei a praia acessível com cadeira super legal para andar na areia, as ciclovias, onde tinha um espaço para cadeira de rodas, transitar com calçadas niveladas, a rampa de saída da calçada não são aquelas íngremes totalmente aqui de Belo Horizonte que te ejeta para fora da cadeira de rodas. Então, Florianópolis me encantou, Belo Horizonte, Curitiba também, em certos lugares, em certos bairros, regiões, é uma cidade bacana, onde eu estou falando da minha experiência. O Rio de Janeiro é uma cidade onde aí eu posso estar, podem me corrigir, aí quem mora no Rio ou quem já foi no Rio de Janeiro, mas a minha experiência que eu vivi é um transporte. Gente, a rampa elevatória, não existe nenhum ônibus que eu tentei pegar. O sistema de BRT lá, muitas daquelas rampinhas de gavetinha que são niveladas, que você puxa, já estão travadas, não funcionam. O metrô talvez é um dos melhores que eu peguei lá, mas dependendo daquele horário, é aquela coisa que todos nós vamos passar, ir para uma cadeira de rodas transitar é muito difícil. E lá no Rio de Janeiro tem uma cultura de ver que carros levados a gás, combustível a gás, que não me permite dobrar a minha cadeira de rodas e guardar no porta-mala. É muito difícil eu conseguir Uber ou táxi lá dentro. Eu só vou para o Rio de Janeiro quando eu tenho carro e vou transitar com o meu próprio carro lá dentro. Eu não tenho... Então, essa experiência ruim que eu tive também em algumas cidades. Faltou mais alguma resposta? Legal. Eu só estou vendo aqui, Davi, eu acho que tem a pergunta que a Amélia Maria Costa faz, complementando essa do Marcos, né? Ela fala como é que é a geografia do deslocamento, seu deslocamento no dia a dia, né? Você falou dessa questão da infraestrutura que você fala, mas assim, ela pede para você falar um pouco das dificuldades mesmo do seu dia a dia. Aqui em Belo Horizonte, desde quando eu saio da porta do meu prédio, eu não tenho calçadas, então eu ando pelo canto da rua. E assim, a realidade de Belo Horizonte, a maioria dos lugares que eu frequento, para quem está acostumado, não entre na calçada, porque pode ser que não tenha saída da calçada e você viu uma rampa certinho, mas não entra. Porque lá na frente pode ser que não tenha, vai ter um degrau, se você estiver sozinho, vai ter que pedir uma ajuda. Então, desde quando eu saio aqui de casa, eu tenho essa dificuldade, a dificuldade atitudinal, ainda mais agora que eles não tem mais no ônibus, em várias linhas, né? A questão do trocador e do agente lá, só o motorista dirigindo, aí vem a discussão que é eterna, que o motorista acha, muitos motoristas acreditam que é acúmulo de função, e assim, já não éramos bem recebidos, ainda mais, e aí eu entendo um pouco, porque o tempo de corrida deles não mudou. Quando tem a rampa elevatória, e assim, pessoas que estão dentro, eu vejo virando o olho quando a gente está subindo na rampinha. Então, são problemas tanto atitudinais, quanto estruturais, quanto questão de mobilidade. Aqui em Belo Horizonte tem muito que mudar ainda. Legal, Davi.
fazer aqui mais uma rodada, então, de perguntas e comentários, né? O Marcos Fontoura comenta: parabéns, Pedro, não conheci esse aplicativo, vou baixá-lo para conhecer. O Sérgio Marini pergunta: o que é um aplicativo acessível? Quais as funcionalidades que o torna acessível? E aí agora eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, é para os dois nessa rodada, é da Clarissa Barros, que ela pergunta o seguinte: gostaria de saber dos palestrantes que já estão se articulando também no sentido de acessibilidade nas artes aos artistas neurodiversos. Em geral, ainda pensamos em possibilitar o acesso cultural, mas onde estão os artistas com deficiência? Espaço para grupos artísticos de pessoas com deficiência. Né? E aí eu já aproveito para convidar vocês, né, que estão nos assistindo, e, claro, os nossos debatedores também, a acompanhar nossos debates. Amanhã a gente vai ter, e na sexta também, debates que vão se relacionar com essas temáticas, então, enfim, já aproveito para convidar também. Acho que a gente poderia começar com o Pedro, porque aí ele fala um pouquinho sobre o aplicativo, né, que torna o aplicativo acessível, e aí você já começa a responder a segunda questão que a Clarissa traz e o Davi complementa. Oi. A definição de um aplicativo acessível, ela é complexa e a ideia é que seja cada vez mais complexa mesmo. A gente fez um aplicativo que a gente acredita que ele é possível de ser usado por qualquer pessoa, mas a gente está sempre atento e aberto e querendo receber opiniões de pessoas que, por alguma característica, não conseguem usar o nosso aplicativo. A gente elencou 10 características do aplicativo que fazem dele um aplicativo que caminha no sentido de ser usado por qualquer pessoa, mas podem ter outras. É que a gente realmente nunca achou nenhum aplicativo com essa preocupação tão ampla quanto a gente tem. E aí eu vou tentar fazer aqui um resumão, assim, mas é leitura de funções, conteúdo em libras, contraste de cores, navegabilidade simplificada, botões maiores, descrição de imagens, ícones visuais, uso de componentes padrão, baixo consumo de dados e ele ser baixável, vamos dizer assim, em qualquer aparelho que seja um smartphone. Mas, enfim, a gente acha que dá para fazer muito ainda, que a gente não encontrou nenhum que tivesse esse padrão de preocupação que a gente tem com o nosso. E com relação à segunda questão, eu acho a pergunta muito, muito sensata, porque teatro acessível e cultura acessível não é o teatro ou atividade cultural em que pessoas com deficiência podem assistir ou participar. Teatro acessível e cultura acessível é a manifestação cultural em que pessoas com deficiência podem estar em qualquer etapa da produção cultural, desde a formulação, passando por direção, produção, até como espectador e público final. Então, quando a gente, por exemplo, faz um espetáculo de teatro, a gente sempre verifica se o espaço, o teatro, o auditório, ou a escola, ou o que quer que seja, tenha acessibilidade total, arquitetônica, não só para a plateia, mas também para o palco, e para o banheiro dos artistas, para o camarim. Então, a gente tem que pensar esse conceito de que um museu acessível não é um museu em que recebe público com deficiência, mas é um museu que recebe público com deficiência e também permite que um artista ou um produtor ou um curador com deficiência possa estar no seu processo como um todo. Por isso que é importante, inclusive, a gente ter mecanismos que pessoas neurodiversas possam participar. Legal. Davi, você gostaria de comentar sobre essa questão também? Davi vai comentar?
Travou aqui você para mim. Flávia, o que você falou? Não, eu gostaria de saber se você teria alguma coisa para comentar sobre a questão da Clarissa, né, quando ela vai falar, né, dessa acessibilidade cultural, que não é só, né, de pensar as pessoas com deficiência como público, mas também, né, problematizar as pessoas com deficiência como artistas, né, como é que são, né, a inserção desses grupos artísticos também. Sim, eu tive a oportunidade de fazer formação de teatro lá na PUC Minas, inclusive, e eu vi que... E aí eu vou entrar de novo na questão do convívio, até para um público que é mais um público... um pessoal, estudantes que são mais acostumados a lidar com público diverso, o corpo estranho ali na questão de interpretação para você sentir o outro corpo, para você ver como uma ferramenta da sua apresentação. Eu via muita dificuldade dessas pessoas ainda que iam participar de uma apresentação comigo. Foi uma quebra de paradigma, então eu tive essa vivência dentro do teatro, e você fazer um gesto, você um gesto e passar para aquele que você está fazendo um movimento, mas com um movimento real do meu corpo. E eu preciso muito das pessoas que estão a cada ator ali, a cada indivíduo ali que está performando, nós somos um corpo. E então eu tive esse desafio. Acredito que precisa de muita valorização do artista com deficiência. Nós temos conhecemos muito o Flávio, eu não vou lembrar o nome, peço perdão, Flávio, mas tem um cartunista surdo aqui em Belo Horizonte. Nós temos o Crepúsculo, que faz um teatro, faz um trabalho muito bacana e que está passando por um momento muito difícil na pandemia, e a gente vai valorizar. Então, sim, nós precisamos ter mais representatividade artística dentro com deficiência dentro da cena cultural. Legal, Davi. A gente tem aqui alguns comentários, mas antes eu vou abrir agora para uma pergunta que é da Laís Vitral. Ela tem que fazer um questionamento para vocês. Bom, primeiramente, eu também gostaria de comentar essa questão que a Clarissa Barros comentou, de onde estão os artistas com deficiência. No primeiro dia do seminário, eu comentei a minha motivação de criar essa ação, e o seminário ele faz parte de um projeto maior que chama Acessa BH. O Acessa BH ele tem duas frentes, uma que é justamente realizar um festival de artes com apresentações de teatro, dança e música, que tragam o protagonismo da pessoa com deficiência em cena, tenham libras e ou audiodescrição, conforme o caso, sejam também ou espetáculos sensoriais, além de pensar a acessibilidade comunicacional, de infraestrutura e atitudinal. Então, a ideia, inclusive, partiu da realização do festival. O festival a gente está planejando realizar no meio do ano que vem, se tudo der certo, e o seminário é a nossa primeira ação, porque justamente eu senti essa necessidade, eu sou produtora cultural, e eu senti que eu não convivia com pessoas com deficiência, nem nos palcos, muito pouco nas plateias, e também não tinha nas produções. Então, essa foi justamente a minha motivação de criar um seminário para a gente debater esses temas, aprender, contextualizar, chamar essa atenção para a sociedade civil, para os artistas, para gestores públicos e privados de cultura. Então, o seminário é a nossa primeira iniciativa, mas a ação maior que a gente pretende realizar é realmente um festival. E, sendo otimista, que esses sejam eventos anuais, porque acho que é um debate que não se esgota, né? A gente tem muito assunto, muito a aprender, muito a caminhar para conseguir fazer eventos inclusivos e ter uma sociedade, né, com igualdade de oferta de programação, que os artistas com protagonismo tenham essa visibilidade em cena, e não uma cota num teatro, por exemplo. Então, só comentando aí sobre a Clarice. E aí, aproveitando, então, eu queria fazer uma pergunta para o Davi e também para o Pedro, que o Davi, na fala dele, ele fala dessa dificuldade que a gente tem, que é de formação do público. Então, hoje a gente já tem visto uma oferta maior de eventos com algum recurso de acessibilidade, pelo menos, mesmo que não contemple vários recursos no mesmo espetáculo. A gente já tem visto espetáculos de teatro com intérpretes de libras, até shows musicais, algum espetáculo com audiodescrição.
Eu mesmo, no ano passado, produzi um festival de cinema em Belo Horizonte e parte da programação tinha legendas, legenda descritiva, tinha audiodescrição e o debate que seguia o filme também tinha intérprete de Libras. As peças de divulgação informavam sobre essas medidas de acessibilidade, o evento foi divulgado, mídia, peças gráficas, redes sociais, instituições, e mesmo assim a gente não teve nenhuma pessoa com deficiência nenhum dia. Então, também queria saber a opinião de vocês, né, de como a gente fazer, porque a gente tem que continuar ofertando, né, porque muita gente às vezes pensa, eu ofertei, não teve a demanda, não preciso ofertar. Então, onde está esse público? Como que nós podemos mobilizar e trazer esse público, então, para a cena cultural? Eu respondo primeiro? Pode ser, Davi. Não, e assim, é um desafio enorme que nós temos nos grandes eventos. Nós sabemos, assim, eu não sei se você sabe, as produtoras, muitas delas têm um orçamento baseado nos patrocinadores, e hoje nós estamos tendo uma de chave, que as patrocinadoras, aí nós temos o exemplo do Santos, inclusive, enfim, que as patrocinadoras estão investindo e não querem mais trabalhos superficiais, não querem mais envolverem em projetos superficiais, estão investindo na diversidade. O Sarará foi um evento próximo à inclusão boa, próximo à acessibilidade boa, ainda tem muito o que melhorar, mas o desafio é esse, é o convencimento de orçamento, mas aí eu vou colocar uma audiodescrição, um cardápio em braille ou espalhar intérpretes aqui, isso é gasto para mim, para eu pagar em outros setores, ou cachê músico. Qual o processo? O processo realmente de formação. Nós temos algumas estratégias que talvez não eu possa ser questionado sobre isso, mas é um meio de convencimento que eu tenho que ter essas pessoas dentro do evento, para a produtora olhar, para a produtora resguardar, enxergar que tem esse público que existe. E nós estamos no processo de formação. Eu não posso falar aqui do Flávio, porque o Flávio atua assim, assim comigo, e a gente chama lideranças surdas. Nós pedimos para que se comuniquem, para que se convidem, tentamos facilitar o acesso à experiência para criar essa formação para a pessoa, para criar uma identidade do evento. Então, assim, o Sarará, eu vou porque eu sou realmente inserido, ali eu tenho facilidade de entrada, facilidade de saída, eu tenho facilidade para compra. Nós desenvolvemos estratégia ali no Mineirão, por exemplo, um planeta de rota acessível para gestantes, para gente que está passando mal, para não só pessoa com deficiência, para saída de urgência, não deslocar da Esplanada Norte, da Esplanada Sul, numa urgência e demorar. Então a gente já pensa nos atalhos. Não é fácil. Tem um exemplo, Laís, que eu apanho muito, assim, os espaços de visibilidade para cadeira de rodas em evento. Praticamente é um cercado. E as pessoas falam muito, olha, isso é segregador. E eu coloco no poder de decisão da pessoa, usuário de cadeira de rodas, ou quem tem dificuldade de visibilidade devido à altura do palco. Eu deixo como decisão da pessoa. Eu coloco esse espaço, para usuário de cadeira de rodas. Não, ali eu estou facilitando, nós temos uma mentalidade facilitadora, estamos na era do cliente e colocamos esse espaço. Mas ainda, e assim, eu acho que o Flávio falou bacana comigo ontem, que era a inclusão não é um pódio que nós vamos chegar no primeiro lugar. Aqui para discutir, nós estamos para achar uma melhor maneira. Ontem, quando eu fiz uma pergunta para a Laura, não é para provocar ninguém, absolutamente. A Laura é uma grande amiga. E eu entendi super bem o que ela falou, e não estou nem criticando ela, mas porque eu também apanho quando falo esses espaços são segregadores. Mas para que experiência em grandes eventos e preocupando com a segurança também, de cadeira de rodas, de um deslocamento de um cego, deslocamento aí dentro do estádio, um projeto que nós estamos criando, de famílias com crianças
com autismo e adultos com autismo, rotas mais práticas e mais rápidas. Então, assim, isso tem que ser questionado também sobre a segurança, baseando na realidade que temos no comportamento desse público que a gente vive. E a minha opinião, assim, o treinamento já está dado, a estratégia já está feita, e quando recebemos esse público, a poder de decisão todo desse público, do público que chegar lá, independente da característica que tenha. Eu estou lidando com pessoas adultas, na grande maioria, e que têm poder de decisão. Mas é um desafio esse convencimento, é um desafio essa formação, e, quando eu falei lá no início, resgate, porque tem pessoas que, eu não gosto de falar essa palavra, mas pessoas que adquiriram deficiência e que tinham a vivência, iam em shows, e que agora tem outro tipo de vivência dentro, por exemplo, numa cadeira de rodas, e não querem deixar de ir nos shows, não querem deixar de ter o convívio social. Então, é uma estratégia que nós tomamos, conversar com as lideranças, convidar o máximo de gente que nós conseguimos para criar uma identidade inclusiva do evento. Eu acho que tem um primeiro ponto, que é o fato da gente ainda ser de uma geração que cresceu sem nem passar longe de uma ideia do que é uma cultura com acessibilidade. Então, a gente é de uma geração que cresceu sem pessoas de deficiência na maioria das escolas regulares, e muito menos sem encontrar pessoas de deficiência quando a gente ia ao cinema, ao teatro. Então, a gente tem uma questão que não é só de brasileiros com deficiência, mas é do país, que um baixo público de cultura no país e que, obviamente, se desdobra e fica mais evidente, mais grave, pessoas que cresceram sem nenhum ou com baixíssimo acesso à cultura. Agora, o que eu acho que é muito importante fazer, fora isso aí que o Davi falou que é fundamental, é a gente mudar a nossa mentalidade de divulgação de atividades culturais. Porque tem que ser uma divulgação que explicite que tem recurso de acessibilidade, que fale sobre isso, que diga, olha, a minha peça no sábado vai ter língua de sinais. Então, o primeiro ponto é esse, é falar que tem acessibilidade, para as pessoas terem noção disso. E segundo, divulgar que vai ter acessibilidade com acessibilidade. Então adianta muito pouco a gente ter uma estratégia de comunicação de assessoria de imprensa para falar, por exemplo, no Jornal da Globo de manhã sobre uma peça de teatro que não é em língua de sinais. Ou fazer um vídeo de divulgação que não tem audiodescrição. Então, o que a gente recomenda sempre é comunicar que tem acessibilidade de um jeito também acessível. Então, sempre que eu posso, por exemplo, eu dou uma entrevista sobre o grupo de teatro da Escola de Gente, junto com o intérprete de Libras na televisão, para que o que eu esteja falando e contando que vai ter Libras no teatro possa ser compreendido, porque quem está em casa é surdo e precisa de língua de sinais. Então, a minha dica é essa: divulgação sobre acessibilidade com acessibilidade. Só posso falar uma coisa aqui rapidinho? Claro. Isso que o Pedro falou é crucial. E quando a gente faz o trabalho de consultoria com uma produção, eu falo que o essencial é a comunicação. A gente fala que o essencial é a comunicação do evento. Inclusive, cadê a sua descrição para cego ver? Quebrar a barreira da comunicacional? Vamos convidar as pessoas antes do evento para trocar. Da inclusão. Eu acho que aí já sou eu, sim, é uma opinião errada, que nunca seremos 100% inclusive, a gente vai sempre descobrir uma individualidade,
sempre está próximo querendo melhorar, e com isso a gente faz na troca. A gente faz convivendo e trazendo as pessoas, palestrantes, lideranças, para a gente ver a realidade da individualidade de cada um. Maravilha. Gente, a gente está aqui bombando de comentários e perguntas, então eu vou dando encaminhamento aqui. A Clarissa Barros comenta: em relação aos espaços artísticos, como fica a acessibilidade? Para frequentar o evento cultural, é necessário conseguir chegar ao mesmo. Tanto o trânsito quanto o horário são fatores excludentes no caso de pessoas com deficiência visual. E aí ela faz um outro comentário: e precisamos nos conhecer, nos reconhecer, nos fortalecer, nos congregar. A iniciativa do Acesso a BH é maravilhosa. O Brasil faz arte em todos os lugares, com todas as diversidades. No Distrito Federal, temos vários grupos. O projeto Pés de Dança, com pessoas com deficiência ou não. O projeto De Olho no Lance, com teatro, poesia, música e performance de pessoas com deficiência, dentre outros. A Débora Viana faz um comentário também. Em Niterói, há um grupo de dança chamado Corpo em Movimento, criado pela Ambef. Assistiu ao espetáculo com bailarinos com diversas deficiências. Foi uma apresentação incrível. Agora a gente tem aqui algumas perguntas, né? A Suzana Barnes pergunta para o Pedro: em relação aos espaços museais, o aplicativo indica quais são os espaços acessíveis em BH? E a Regina Vaz também faz uma pergunta para o Pedro relacionada, eu imagino, ao aplicativo. Pedro, como as instituições podem informar seus serviços acessíveis por meio do aplicativo? E aí eu tenho uma pergunta para o Davi, pegando esse gancho, né, na última fala, Davi, que é essa questão, né, não só da divulgação, mas a gente também pensar na formação de público, né, assim, formar pessoas. E eu queria te ouvir sobre essa questão de a gente pensar que a gente está num país que o acesso à cultura é difícil, né, assim, no geral, não só para pessoas com deficiência, né, infelizmente, mas você vê esse investimento das pessoas mais jovens como um caminho para a gente ir formando o público também? Eu acho que a gente pode começar com você, depois a gente passa para o Pedro. Eu acho que Davi, você está nos ouvindo? Bom, Pedro, então vamos com você, porque eu acho que o Davi não está nos ouvindo. Vou responder, depois eu passo para o Davi. Flávia, a sua voz picou. Eu não sei se sou eu ou se é você. Eu não consegui escutar a sua pergunta claramente. Vocês estão me escutando? Agora estamos te ouvindo. A minha pergunta foi no sentido da gente pensar essa formação de público, focando também nos mais jovens. E eu queria saber, né, como você pensa isso, né, a gente formar público também, não só, né, pensando nessa divulgação para todas as idades e trabalhando essas questões, mas também focando no público mais jovem, né, para estar nesses espaços. Bom, acho que o Davi caiu. Pedro, vamos conversando aqui que daqui a pouco ele chega. O aplicativo Vem Cá, ele não tem a pretensão de orientar os espaços culturais a como se tornarem acessíveis, né? A gente até tem um guia explicando o que é cada recurso que o produtor pode cadastrar. Então, a gente explica o que é audiodescrição, o que é língua de sinais, o que é língua de sinais tátil, o que é piso tátil. Mas eu acho que cada produção precisa entender como que ela se torna acessível para todas as pessoas, e cada produção tem a sua especificidade. E depois que aprender e botar com necessidade, usar o aplicativo, isso que eu acho importante. Qual foi a pergunta anterior, Flávio? Eu não peguei a pergunta, essa foi a segunda. Então, a gente tem essa questão de como que elas poderiam, foi da Regina, essa que você respondeu, e aí a Susan faz o seguinte: olha, em relação aos espaços museais, o aplicativo indica quais são os espaços acessíveis em Belo Horizonte? O aplicativo ele permite que os museus e espaços museais se cadastrem para que
usuários finais, moradores de Belo Horizonte ou turistas de Belo Horizonte, possam encontrar esses espaços. Então, a gente precisa muito que os espaços culturais se cadastrem para que as pessoas, os usuários comuns, possam encontrá-los. É a mesma lógica, assim, eu tenho um restaurante que quer fazer entrega de comida em casa, eu tenho que me cadastrar no iFood ou no Uber Eats. E aí, para que o consumidor final possa encontrar esse restaurante. É a mesma lógica. Então, a gente sempre faz um apelo mesmo para que produtores culturais se cadastrem. E a gente tem uma coisa importante, já 15 mil usuários de aplicativo, sabe? Então, a gente já tem um número bem relevante de pessoas que têm usado, mas ainda a gente tem que caminhar, aí falando de forma muito transparente, tem que caminhar muito ainda para que tenha produções cadastradas. Maravilha. Davi, você nos ouve? Eu retornei. Você me ouve? Pronto. Estamos te ouvindo. Você chegou a ouvir minha pergunta? Não. Você pode repetir, por favor? Claro. A gente está aqui conversando, né, sobre essa questão das pessoas com deficiência ocuparem os espaços, né, não só como público, mas também como artistas, né, enfim. E aí, eu fico pensando sempre, né, nessa questão da gente formar público e formar artistas. Eu queria saber a sua opinião, né, porque muito se fala, né, que às vezes num país tão desigual como é o Brasil, né, em que a arte, infelizmente, é uma, vamos dizer assim, ela ainda não é tão disseminada quanto ela poderia, né? Se não caberia a nós também fazermos aqui uma discussão sobre como incluir o público mais jovem para a gente trabalhar uma formação desse público, né? Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão. Se você concorda com esse pensamento, enfim, para a gente ir debatendo. Eu acho que sim, e esse trabalho tem que ser, eu acho que tinha que ser feito dentro da escola, sabe? Quando a gente fala de forma, e eu vou ser repetitivo, é do convívio, e quando a gente tem jovens que não são capacitistas, jovens que não têm perspectiva, que começam a ter perspectiva sobre o universo da pessoa com deficiência, nós teremos líderes de empresas que vão contratar, líderes de empresa que não vão sobre cotas, nós teremos incentivos culturais, nós teremos... A gente começa a caminhar. Eu, sinceramente, acho que o Brasil ainda caminha a passos de minhoca e o cenário, inclusive, por causa da educação especial, que o Pedro falou muito bem. É preocupante, na verdade, estar só formalizando, autorizando, aliás, o que já acontece, autorizando o que já acontece. Eu lembro, eu mais novo, quando procurava, minha mãe procurando escola para mim, era, não temos lugar, não temos estrutura, não temos acessibilidade, não. Então, porque está só autorizando o que já acontece. Nós precisamos reeducar, nós precisamos de um processo lá atrás, lá embaixo, por isso que eu não gosto, a gente estava batendo papo hoje, que me coloque como palestra motivacional, porque quando eu vou questionar um corpo, quando eu vou trabalhar sobre bullying dentro de uma escola, não tem nada motivacional. Então, me enxergando, e isso é uma mentalidade capacitista. Então, o público jovem tem tudo para... E assim a gente vai indo na educação, tudo para a gente começar a mudar a perspectiva do país. Legal. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês dois, né? Porque quando a gente está falando de acessibilidade aqui no Brasil, muitas vezes a gente tem o cumprimento da lei, né? Porque existe uma lei que às vezes obriga os equipamentos, né, culturais, os filmes, as peças de teatro a terem ferramentas de acessibilidade. Então a gente às vezes vê o cumprimento da lei, né? E não vê a efetiva acessibilidade, né? E eu queria saber de vocês, assim, como que a gente poderia pensar num caminho, né, dentro da experiência de vocês, tanto aí no teatro, né, no mesmo aplicar esses desafios que o Pedro enfrenta, o Davi, né, de todas essas consultorias, enfim, na própria experiência, como que a gente pode efetivamente pensar essa acessibilidade focada na experiência do usuário, para além de um cumprimento de uma legislação, né? Porque não tem quem fiscalize, né? Assim, a gente mal tem alguém que fiscaliza
a implementação dessas ferramentas, né? Mas a qualidade delas, né, ainda fica no segundo plano. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso, né, começando agora com o Pedro, para a gente fazer uma opinião. Eu acho, Flávio, primeiro que acho que a gente precisa tirar um pouco dos nossos ombros a frustração do não cumprimento de leis de acessibilidade. Porque o não cumprimento de leis é uma prática do país, do nosso Brasil, não é uma prática só da acessibilidade. A gente está cheio de lei não cumprida aí. E a acessibilidade é mais uma lei que não é cumprida, sabe? Então, a gente tem que trabalhar para que a lei seja cumprida, mas também entender que a gente vive nesse país em que as leis são criadas e não são implementadas. E dentro desse contexto de país que não implementa suas próprias leis, como é que a gente consegue resolver essa que a gente tenta priorizar aqui na conversa? Eu acho que, primeiro, existem mecanismos, sim, e bons, efetivos de fiscalização. Os ministérios públicos estaduais, por exemplo, têm uma compreensão de acessibilidade muito robusta, muito bacana, muito madura. Pela primeira vez, pelo que a gente sabe, todos os 26 ministérios públicos estaduais do Brasil fizeram posicionamentos contrários ao decreto da educação, da nova política de educação especial. Então, eu acredito que buscando assim, ter sempre um procurador ou um promotor do Ministério Público Estadual que se dispõe a fazer algum tipo de fiscalização, que ajuda, né? Segundo, que apesar de a gente ter um baixíssimo número de parlamentares com deficiência, a gente eventualmente consegue parlamentares que topam fazer uma fiscalização também de acessibilidade, mesmo que não sejam parlamentares com deficiência. Aqui no Rio, a gente tem uma vereadora chamada Luciana Novaes que tem deficiência, que enfim, faz um trabalho bacana de fiscalização, e acho que recorrer a parlamentares é sempre importante, porque a tarefa deles é também o cumprimento da lei, né? Terceiro, que é necessário que a gente tenha sempre um olhar crítico e, além de crítico, muito persistente na exigência da compreensão da acessibilidade. Então, eu recentemente passei por uma situação que a minha mãe, que usa cadeira de roda nesse momento, teve que fazer um exame que a cadeira dela, por ser de ferro, não entrava na sala do exame. E a gente podia ter desistido ali, né? Ela acabou fazendo o exame, foi um pouco difícil na primeira vez, e aí eu notifiquei a ouvidoria do local, mandei e-mail para a Comissão de Pessoas com Deficiência, mandei e-mail para a empresa, enfim. Tem um trabalho nosso que às vezes é muito cansativo, não sei se o Davi passa por isso, deve passar, uma hora se enche o saco, né, de ficar brigando, mas é a nossa sobrevivência. É o que a gente tem que fazer, é a nossa vida, é o direito à vida que a gente tem que exercer. Então, eu realmente acho assim, que acaba que a gente passa a ter um olhar sempre muito crítico e numa atenção constante, né? Então, eu entro no cinema, eu não vou muito tempo no cinema, mas quando eu entrava, eu olhava assim, como se tinha rampa, se não tinha, se tinha sessão com audiodescrição, se tinha sessão com livros. Então, essa fiscalização como cidadão consumidor eu acho bem importante também. Maravilha, Davi. Totalmente diferente da... Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. A prática realmente é totalmente distante da normatização da lei, né? O desafio imposto lá para mim, aliás, lá no estádio, é ir além da normatização, porque dentro da norma nós estamos. Mas e a representatividade? Está dentro da Câmara dos Vereadores? Aqui em Belo Horizonte nós temos realidade da Câmara dos Vereadores que reformou e tirou toda a acessibilidade que existia lá dentro. Eu nunca vi reformar e tirar uma estrutura universal, nem sei se adequava a estrutura universal também não, mas tinha espaço para
cadê a Câmara dos Vereadores? Já voltou ao normal? Eu não sei realmente. Mas foi um lugar que fez a reforma e deu 15 passos para trás, 20 passos para trás. Com uma representatividade lá dentro, uma representatividade para lutar, falta representatividade, na minha opinião. Falta sair das pautas superficiais. Eu tive o orgulho de trabalhar no sentido de doar a minha energia numa campanha do Thiago Elton, o Thiago que falou aqui com vocês. Tive orgulho na última campanha. Infelizmente, não conseguimos, mas nós tivemos 4.900 votos. Isso era considerável. Se estivéssemos em legenda, ganhávamos. E, para mim, o Thiago, tecnicamente, não vejo alguém melhor aqui na nossa cidade. E eu fiquei muito frustrado, porque são pessoas que estão do meu lado, são pessoas que trabalhavam comigo e acham que essa pauta, que a luta é só nossa, que a luta é só desse nosso universo. E aí simbolizou muito para mim. Que às vezes eu me sinto sozinho enquanto segmento, enquanto pessoa com deficiência, junto com todos nós que temos a mesma luta. Então, para ter mais cumprimento, eu acho que a gente vai ficar enxugando gelo, porque existe nota de repúdio para mim, para todas as outras coisas que acontecem, já me cansou, sabe? Acho que precisamos de representatividade, precisamos de movimentos e apoio. Precisamos de apoio, porque a luta não é só nossa. E a gente entende muito quando temos uma pessoa com deficiência na família ou somos pessoas com deficiência. São raras as pessoas que são engajadas, que não têm a vivência, que se engajam que não têm a vivência. Então, ao meu ver, falta representatividade. Maravilha, vamos para a nossa última rodada aqui de perguntas e comentários. A Tatiana que comenta: live maravilhosa, com 3 amigos presentes, Rosane, Flávio brilhando como intérpretes e Davi, meu amigo do coração. Pedro, a Laís tem uma pergunta para você. Ela pede para você contar da experiência do espetáculo totalmente acessível que vocês exibiram no YouTube em setembro. Como foi, quais foram os desafios e os resultados? Eu tenho uma pergunta para o Davi nesse sentido, né, Davi? Da gente falar dessa luta constante, né, de discutir acessibilidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito de acessibilidade para todos. Porque isso é importante para a gente que trabalha nessa área, né? Para a gente é uma questão elementar, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de cidadania, a gente está falando de democracia, a gente está falando de avanço da sociedade, né? Para além de falar de um grupo específico. Então, eu queria que você comentasse um pouco com relação a isso, né? Dessa importância da gente pensar acessibilidade nesse lugar, né? Acho que a gente pode começar com você, porque o Pedro começou na última rodada, então podemos ir com você. A importância é o enriquecimento. A Laura falou um negócio muito bacana, que enquanto você não permite o acesso às artes, o acesso à cultura, você empobrece a sociedade, você empobrece o cidadão. Isso é verdade. O acesso para todos parece... uma coisa que nós vamos ficar repetindo e é uma luta. É uma luta. E que, para mim, a inclusão é um processo de sedução. Eu já defini isso na minha cabeça. Ela é um processo de sedução, porque são passos a passos que você constrói em mundos corporativos. O acesso, e aí, se você tem um espaço para diversas particularidades, se você tem um espaço inclusivo que atende às diversidades, você tem um acesso para todos. E eu acho, hoje, no mundo corporativo, eu entendo que é um processo de sedução e é uma caminhada. Uhum. Legal. Pedro?
Então, o espetáculo, eu vou confessar que no dia anterior eu pensei, gente, por que a gente teve a ideia de fazer esse espetáculo online com total acessibilidade? Porque ele quase deu muito errado, assim. Mas no final deu certo. O espetáculo, ele surgiu, na verdade, a origem dele foi logo no começo da pandemia, porque quando a pandemia começou, a gente resolveu fazer uma live também, resolveu ocupar o espaço da internet com o que a gente conhece, fala e espalha sobre inclusão e acessibilidade. E aí a gente percebeu que não existia nenhum mecanismo para fazer transmissão online pela internet com a máxima acessibilidade. A gente procurou as ferramentas, Facebook, YouTube, Zoom, Microsoft Teams, e não achou. Então, a gente tinha a compreensão de que a gente só poderia fazer uma live que fosse com total acessibilidade, e a gente decidiu, obviamente, como tudo que a gente faz, que deveria ter sempre língua de sinais, legenda e audiodescrição. E não tem como fazer isso nas plataformas grandes, né, que as pessoas disponibilizam. Então a gente inventou um jeito mesmo de colocar na mesma transmissão, ou no Facebook ou no YouTube, os 3 recursos simultaneamente. A gente fez 6 lives nesse sentido, acabou que a nossa solução deu muito certo. A gente ensinou o Congresso Nacional a fazer, então a gente também foi parceiro na primeira transmissão online da Câmara dos Deputados, em Brasília. O Unicef fez, o Ministério Público fez, a coisa foi crescendo. E aí a gente foi chegando próximo ao dia 19 de setembro, que, como eu falei lá na primeira fala, a gente conseguiu aprovar como o Dia do Teatro Acessível como uma lei nacional. Então a gente pensou, bom, a gente tem que, como todo ano, comemorar esse dia. Como é que a gente comemora esse dia no meio de uma pandemia, que os teatros estão fechados? Bom, vamos pegar a experiência do grupo de teatro com a experiência recente de fazer uma transmissão online com acessibilidade e aplicar ao teatro. E a gente fez isso, eu não sei nem como ainda. E aí tinham atores em cidades diferentes, tinha ator nosso morando em Lisboa e ator nosso morando em Florianópolis, no Rio, em Teresópolis. A diretora aqui no Rio. Então a gente fez um espetáculo de teatro. A gente transformou o nosso espetáculo presencial de esquetes para o YouTube com a máxima acessibilidade. E foi um grande experimento. Eu acho que deu muito certo, com muitos aprendizados. Mas a gente foi incrível fazer. Assim, e foi como todo espetáculo, né? Quem faz teatro sabe. Quando começa, você não sabe o que vai acontecer. E nesse dia foi a mesma coisa. Então eu acho que teria feito melhor, a gente aprendeu muita coisa no espetáculo, mas acho também que foi uma experiência muito, muito bacana. Maravilhoso. Gente, só fazer um último comentário aqui que o Marcos Fontoura comentou, né, falando assim, Davi, a CMBH, né, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ainda não voltou ao que era antes da reforma de 2017, né, complementando o que você tinha falado. Pode falar, Pedro. O Davi contou a história e eu lembrei de uma situação que a gente vive aqui no Rio, que foi justamente a acessibilidade da Câmara dos Deputados, muito por conta da presença da Luciana Novaes, uma vereadora que, como eu falei, tem deficiência, ela tem tetraplegia. E a Luciana, quando chegou na Câmara, foi um choque para a Câmara, obviamente. Ela conseguiu uma liminar para que a Câmara tivesse uma adaptação para que ela pudesse entrar pelo caminho principal, né? E depois de um tempo ela perdeu na justiça um processo que foi questionado pelo órgão de defesa do patrimônio aqui do Rio. Então hoje, por exemplo, a Luciana não tem ido à Câmara por conta da quarentena que ela está vivendo, mas ela enfim, quando ela voltar e até ela sair para a quarentena, ela só podia usar os elevadores da Câmara, então numa situação de incêndio, ela, não sei, a gente não sabe o que aconteceria com ela. Só que isso também levanta um debate que é muito interessante, eu acho, que aí é um outro debate, que é o debate da acessibilidade
conservação do patrimônio, porque a Câmara aqui do Rio é um prédio histórico e que, a princípio, não pode ser alterado. Mas eu acho que esse debate é bom, assim, porque que patrimônio da humanidade é esse que a gente perpetua, que não é para toda a humanidade, né? E eu vi uma frase recentemente muito boa, que em algum momento da história todos os patrimônios se adaptaram para receber a luz elétrica. E é importante que a gente hoje entenda que é um novo momento histórico para que todos os patrimônios históricos recebam adaptações e acessibilidade. Então, sempre tem solução e a gente tem que encontrar essa solução. Exato. Se é um patrimônio nosso, né, ele tem que ser de todos, né, e não de alguns, né? Então, exatamente. Maravilhoso esse comentário mesmo, Pedro. Bom, gente, a gente está chegando no final do nosso debate hoje. Eu queria muito agradecer a presença do Davi e do Pedro. Vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Pedro, pode começar. E agradecendo mais uma vez a sua presença aqui. Eu quero agradecer a tarde ótima de conversa, agradecer muitas perguntas e convidar todo mundo a seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @Escola de Gente, que lá a gente está todo dia falando do nosso trabalho e contando novidades sobre acessibilidade e inclusão. Obrigado e boa noite já, né, pessoal? Obrigada. Davi? Oi, eu quero agradecer também a todos, a você, Flávia, ao Flávio, a Rosane, ao convite da Laís. Hoje caí, voltei, mas deu tudo certo. E esse distanciamento social ainda existe, tá, gente? A gente tem que se aproximar mais, ter uma mentalidade mais facilitadora, independente do ambiente que nós tivermos, para ir além da lei, para a aproximação acontecer, o diálogo é a melhor ferramenta de inclusão. Maravilha. Davi e Pedro, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, pela essa riqueza nas trocas que a gente teve aqui por esse debate. Eu também queria agradecer muito a Rosane e ao Flávio, nossos intérpretes de Libras, que estiveram com a gente aqui hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. E também agradecer a Laís e ao Acessa BH por esse evento tão importante, né, por terem me convidado para estar aqui também. Aprendi muito com vocês, com todo mundo que mandou as perguntas. Obrigada pelos comentários, pelas perguntas, né? Essa troca é o que faz valer tudo isso aqui, né? Já aproveito para convidar vocês, a programação do Acessa BH continua até sexta-feira, nossos debates acontecem sempre a partir das 16 horas, então fiquem ligados, não deixem de acompanhar então as nossas próximas discussões, e eu encerro por aqui, agradecendo mais uma vez e desejando um bom final de quarta-feira para todos, um grande abraço, até a próxima, gente. Seminário Acessa BH, edição online. De 26 a 30 de outubro, é o nosso convidado para um espaço de reflexão sobre inclusão e acessibilidade nas artes. Através de debates e atrações literárias, vamos discutir e conhecer maneiras de tornar nossa prática cotidiana mais inclusiva. Um evento 100% online, acessível e democrático. Inscrições gratuitas do dia 1º a 30 de outubro pelo Simpla. Acompanhe a programação pelas redes sociais.